Então eu vou permanecer aqui sentadinha porque é gênero textual. Então lembrando, o gênero textual são os tipos de textos que a gente tem e que a gente pode apreciar o quê? Pode encontrar em livros, em revistas, pode ser um conto, pode ser uma reportagem científica, pode ser uma fábula, pode ser uma história em quadrinhos. Então nós temos muitos, né, tipos de textos. E lá na página de português, a nossa apostila nova, ela começa assim, a imaginação em poucos quadros. E daí ele traz, o personagem está fazendo o quê? Está numa livraria, ou numa banca de revista, né? Parece. Uma banca de revista. Então ela deve estar procurando um gênero, um tipo, né? Uma leitura. Ela está falando que ela costuma ler tirinhas. Então tirinhas são o quê? São pequenos textos, são tirinhas, que vem da termo tiras, né? Com, às vezes, falas, às vezes não tem falas, às vezes é só a leitura da imagem, né? Lembrando que a leitura não é apenas das palavras, né? Quando você lê um livro, você lê as ilustrações também. Às vezes as ilustrações falam muito mais do que as escritas do texto. Então, página de número 3 de português, tirinha. Você conhece os personagens Calvin, um menino e seu amigo Haroldo, um tigre? Se você conhece, converse com os colegas sobre o que você imagina. A prof não conhecia. Eu não tenho o hábito de ler tirinhas. Se conhece, compartilhe com os seus colegas e o professor, se você sabe sobre a amizade desses personagens. Leia a tirinha do Calvin seguindo essas dicas. Observe principalmente apenas a imagem de cada quadrinho, prestando atenção aos detalhes. Então, leitura de imagem primeiro. Leia as falas dos personagens nos balões, relacionando-as com as imagens do quadrinho. Então, o que ele vai trazer aqui também? Que os balãozinhos onde está escrita também tem um sentido. Cada balãozinho no seu formato, se é de nuvenzinha, se é de risquinho, se é só um círculo e assim sucessivamente, também faz um sentido para o texto. Então vamos lá. Eu sei fazer sombras na parede. Olha um cachorro. Ei, isso é legal. Agora um cisne. Parece mais uma coisa de olhos com olhos de inseto e tentáculos. Mãe! O cartunista. Cartunista é a pessoa que faz esse tipo de ilustração, tá? O cartunista norte-americano Bill Wanderson, deve ser, após se formar em artes, trabalhou em alguns jornais fazendo charge de política. Em 1985, ficou famoso com a publicação das tirinhas de Calvin, que foram traduzidas e publicadas em muitos jornais e diversos países. Virou a página. Atividade. Então, tirinha, novamente, é um gênero textual que é pequena, traz uma informação simples, pode ser pode ser uma comédia, pode ser uma leitura de imagem, pode ser uma coisa de suspense, pode ser uma crítica, né? Pode ser um pensamento, tudo isso é proposto numa tirinha. Escreva o nome dos personagens dessa tirinha. Então, quem são os personagens da tirinha? A informação tá ali, né? Leia a tirinha de Calvin e seu amigo Haroldo. Com base nas imagens dos quadrinhos, é possível identificar onde ocorrem as ações? Onde os personagens estão? Em que parte da casa? Em que período do dia ocorrem as ações? Como você descobriu? Então, por como que a gente sabe que é de noite ou é de dia? Observem as imagens, elas já vão te dizer. O que acontece com os 3 primeiros quadrinhos? Siga o exemplo e complete o quadro. Então, o primeiro, já tem aqui, o meu já tem a explicação. O primeiro quadrinho, Calvin e Haroldo estão brincando de fazer sombra na parede do quarto e dormindo no quarto de dormir. Com as mãos, Calvin faz a sombra de um cachorro. Então, vocês vão escrever o que diz o segundo quadrinho, não o que está no balão. O que a imagem diz, né? E o que está no terceiro quadrinho. Número 6.
Em qual quadrinho ocorre um conflito nessa história? Ou seja, surge algo que atrapalha a brincadeira dos personagens. Explique. É no quadrinho 1, no quadrinho 2 ou no quadrinho 3? Por que acontece? O que acontece? Ou no quadrinho 4? Qual deles que acontece o impacto da história? Virou a página, número 5. Releia o último quadrinho. Eu não vou fazer correção dessa parte, tá? Terceiro ano. Não sei, vou pensar. Vou retirar, não sei se eu vou fazer, se não sei. Releia o último quadrinho. Quem está sob a coberta? Por quê? Por quê? Quem está sob as cobertas? E por que eles se esconderam? Porque as letras da palavra mãe são escritas em letras maiores em destaque. Para quê? Por que o balão da fala desse último quadrinho é diferente dos aparentes, dos que aparecem primeiro e no segundo da tirinha? Por que o balãozinho é diferente? Vou explicar novamente. Os balãozinhos expressam a fala do personagem. Então ali ele está fazendo o quê? Na palavra mãe. Número 8. Descreva agora o que acontece no último quadrinho. Tira ou tirinha é o nome dado a um gênero textual em que uma história é contada por uma sequência de imagens, podendo haver texto escrito em balões com fala de personagens. É comum que esses textos tenham humor e apresentem situações do cotidiano. Então, é muito facinho, a gente já tem visto tirinhas, né, lá na última unidade. Os gêneros textuais, ele vem na nossa coleção da nossa apostila inteira, né? Ele vem trazendo gêneros de tipos de textos diversos, né? Terminando a página de número 5, nós vamos lá para a página de número 17, que é a atividade que vocês terão que fazer também. Lá no material de apoio, lá no final da nossa apostila, eu quero que vocês arranquem e entreguem para mim. Só não esqueçam de colocar o nome lá da Mônica, tá? É para retirar, fazer atividade e encaminhar para a escola. A prova precisa levar na próxima semana? Não. Quando tiver as atividades avaliativas, você junta tudo e já entrega. No material de apoio, destaque a folha que observa o quadrinho ali presente. Leia os quadrinhos e elabore hipóteses. O que vai acontecer em seguida? Que ação a Mônica e o ratinho surpreenderiam o leitor? Então, vocês vão finalizar a historinha. Aqui na história em quadrinhos da Mônica. Parou para respirar. Ó, aqui está ela, aqui está ela. O que aconteceria no final? Você pode usar um balãozinho de fala. Você pode usar somente a ilustração. Se você tem que pintar, tá? Avalie a tirinha. O final da história é continuada aos quadrinhos anteriores. Então você vai fazer se é verde ou se é vermelho. Isso aí você já sabe. Ok, é bem tranquilinho, ele tá dizendo um passo a passo do que você pode fazer, tá? Então essa era a nossa aula de hoje, de português. A gente tem ainda matemática e ciências, certinho? Até o próximo vídeo.